suprema lealdad a Cristo. Voses, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Paulo conclui seu conselho sobre como manter a unidade na igreja, abordando os relacionamentos entre membros que, em sua vida pessoal, têm autoridade sobre outros membros ou estão subordinados a eles. Especificamente, aborda dois tipos de relações entre pais e filhos e entre senhores e escravos. Atualmente seria aplicável a relação hierárquica entre patrões e subordinados. Unidade entre hierarquias, conselhos para os filhos, conselhos para os pais. Unidade entre hierarquias, conselhos para os escravos, conselhos para os senhores. Unidade entre hierarquias, conselhos para os filhos. A palavra filhos tatekna inclui filhos e filhas, independentemente da idade. Isso implica que o conselho se aplica a todos aqueles cujos pais ou pelo menos deles ainda estão vivos. No entanto, ao pensar sobre os relacionamentos entre os membros da igreja, Paulo certamente tinha em mente a dos adolescentes e rapazes que, sendo membros ativos da igreja, ainda são subordinados ou dependentes de seus pais. Embora em Cristo sejamos todos iguais, adolescente ou jovem não pode tratar seus pais de forma desrespeitosa, mas deve obedecê-los, como nos ordena o quinto mandamento. Essa obediência é limitada apenas à obediência a Cristo e ao resto da. Conselhos para os pais. A obediência obrigatória dos filhos coloca os pais em uma posição em que eles podem abusar de seu poder. Portanto, os pais devem conter sua autoridade. Eles não devem sobrecarregar seus filhos com uma severidade que os induza a ficar com raiva. Toda disciplina, toda admoestação, todo mandamento deve estar em Cristo. O propósito da autoridade parental é levar os filhos aos pés do Salvador. Ellen White define essa relação da seguinte forma: sejam gentis em casa, restrinja a cada palavra que possa despertar uma reação ruim. Não é permitida a severidade paterna e a opressão, nem a desobediência filial. O apostolo admoesta as crianças a obedecerem a seus pais no Senhor, ajuda-los e a se sujeitarem a eles. Como é precioso o pensamento de que os jovens que lutam contra o pecado, que creem, que esperam e velam pela aparição de Cristo, que submetem a autoridade dos pais e que amam o Senhor Jesus, estarão entre aqueles que amam a sua vinda e que o encontrarão em paz. Unidade entre hierarquias. Conselhos para os escravos. Escravos na igreja, infelizmente, essa era uma realidade nas igrejas do primeiro século. Essa situação contrastava com as palavras do apóstolo: não jamais escravos e livres, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Que Paulo não pediu aos senhores cristãos que libertassem seus escravos e aos escravos que fugissem de seus senhores ou se rebelassem. A igreja não foi chamada a mudar a realidade social naquele momento, mas arrancar as bases que com o tempo poriam fim a essa situação injusta.
siento ella tampoco no podía ficar en silencio. Arilacao amo esclavo debía redefinirse en Cristo. ¿Qué consejo Pablo da a los esclavos o subordinados? Obedezcam a seus amos con respeto o integridad, como a Cristo. No trabajen apenas cuando fueren observados, trabajad como facéis en presencia de Jesús. Sirva de buen grado como se servicio a Dios en vez de hombres. Sabe que recibiréis recompensa no dos hombres, mas dos Señor. Servimos a amos o jefes terrenos temporarios, mas o verdadero servicio estamos prestando a Jesús. Por tanto, nuestra recompensa será recibida de Cristo en su vinda. Si vos trabaja para otra persona, ¿cómo vos puede aplicar esos consejos a sí mismo? Consejos para os amos. Surpreendente, os senhores devem fazer o mesmo que seus escravos cristãos fazem com eles e não meacalos. Que a razão pela qual Paulo dá esse conselho aos amos. Todo amo tem sobre si amo celestial. Somos todos co-escravos de Cristo. O amo deve tratar seus escravos com dignidade, pois diante de Deus não há diferença entre eles e seus escravos. A única maneira de senhores a escravos, patrões e subordinados se unirem e adorarem juntos na igreja é que ambos aham com cortesa em suas relações com e outro, tratando-se mutuamente como Jesus seu mestre trata. Cristo nos chama de seus servos se fizermos o que Ele nos ordena. A cada é atribuída a sua esfera particular, o seu lugar de trabalho, e Deus exige nada mais e nada menos, tanto o mais humilde como o maior, do que o pleno cumprimento da sua vocação. Não pertencemos a nós mesmos, pela graça nos tornamos servos de Cristo.